problema com a personalidade é que ela não nasce pronta, ela tem que passar por uma série de mutações evolutivas antes dela alcançar um patamar onde alguma atividade intelectual seja possível. E isso nos remete de volta ao velho problema das camadas da personalidade, que é uma coisa que eu lecionei 20 anos atrás. Mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas situações. E eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um exercício necrológio no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda essa linha de estudo que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês mesmo à luz da teoria das camadas. Que na verdade não é uma teoria, é apenas vamos dizer, um instrumento descritivo de um fenômeno que assim, qualquer um pode observar. Tá certo? Então, você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Nós temos todos, basicamente, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos de base. Tá certo? E a diferença entre um ser humano e o outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Não? Então, embora todos esses elementos estejam ali, e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que ela está procurando o tempo todo? O que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e emoções, situações, estados que ela vivencia? Qual é a chave de tudo isso? Né? Bom, se você observar um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Né? Um bebê, né, observa o seu próprio corpo, né, mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio de algo que para ele é estranho ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé, ele pega o pé e fica olhando um tempão, né? E, outra coisa assim, típica da vida do recém-nascido, ele vive num estado de busca perpétua de autossatisfação. Não é isso? Muito bem, então esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal. Tá certo? E temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente, né, ao seu próprio corpo. Então, mesmo um asceta tem de levar em conta o seu próprio corpo, tá certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. E inclusive a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do corpo. Na medida que você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo, hein? Você está provando que ele é seu, ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de órgãos e impulsos, mas que existe um centro que domina tudo aquilo. Né? Então, este esforço de dominar o próprio corpo, de personalizá-lo, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Isso que nós chamamos a primeira camada da personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece
que depois, nos anos, existe uma passagem para outro centro de interesse, onde se desenvolve, onde os seus instintos corporais começam a se dirigir a vários elementos do mundo exterior. Por exemplo, o garoto gosta de comer umas coisas e não outras, né? Então ele personaliza a expressão do seu instinto. Por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome, é mais ou menos idêntico, tá certo? Mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas, não é isso? Também você verá que o moleque prefere uns brinquedos e não outros, umas atividades e não outras, tá certo? Então isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo, tá certo? Esta segunda camada, então nós dizemos que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo, tá certo? E atender a esses instintos, esses desejos, selecioná-los em primeiro lugar e atendê-los é um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo, não é isso? Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como alvo, mas tem coisas, pessoas, situações, objetos, não é isso? Então, nesse período, o indivíduo está formando o círculo dos seus desejos, dos seus impulsos e desejos predominantes. Então, é evidente que ele subiu um patamar, não é isso? Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes, né? Um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas, tá certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las, né? Você imagina quanto tempo de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar entre a diferença de uma papinha e outra papinha e saber que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. Quer dizer que no começo ele come aqui e gosta, aqui não gosta, ele não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isso, tá certo? Então esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo, né, selecionando objetos, situações, sensações que nós queremos e não queremos, outras que nós apenas toleramos e assim por diante. Ora, cada uma dessas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma é integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, da medida que a seguinte a transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo das atividades que um menino, digamos, de 3 ou 4 anos gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo. Mas o corpo, no começo, era como se fosse o mundo todo para ele, né? Então, dentro desta segunda camada, o corpo permanece lá, tá certo? E o impulso de apropriação do corpo continua lá, só que ele foi automatizado, ele não é mais um objeto de atenção. Ele passa para um segundo plano, enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior, incluindo aquele como uma sua parte, o instrumento, tá certo? Ou meio. Em seguida, se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais, que transcende também infinitamente o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais. Então ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que no anterior eram inconcebíveis para ele. Por exemplo, você vê que um bebê que está, menina que está na segunda camada, ele não faz muita diferença
entre pessoas e coisas, no que diz respeito, vamos dizer, à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas. Né? Então, a diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria, como um ser humano, ou até um gato, tá certo? E um brinquedo inerte, não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo, e não como entidades externas que têm uma existência independente. A terceira camada, então, implica saber que os outros não são eu, que eles são também focos de centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc., etc., e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável. Quer dizer, quando o sujeito descobre que ele não manda no mundo, então que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a regra do jogo. Para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. Logo em seguida, ele aprende a fazer força para obter aquilo que ele deseja. Tá certo? Quando um bebê, por exemplo, está lidando com um brinquedo, e o brinquedo não procede do jeito que ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa. É apenas uma questão de impor a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Na terceira, o indivíduo percebe que existe um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc., etc., Então já é um mundo enormemente mais complicado do que o do mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo, vamos dizer, como portador dos desejos e instintos, e o mundo físico em torno. Então, deste acúmulo de experiências, se forma, então, vamos dizer, um quarto círculo que nós podemos dizer que é, vamos dizer, o mundo dos seus sentimentos, por assim dizer, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história aí. Né? Então, as coisas passam a ter uma significação temporal para você. E, então, se abre para você, vamos dizer, o mundo do tempo. Você já tem coisas que são passadas, a distinção entre passado, presente e futuro se torna importante aí. Você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações. E a partir desses sucessos e frustrações você delineia esperanças, objetivos, sonhos. Então é toda uma personalização do mundo emocional. Se você me perguntarem aonde que entra aí a formação do eu digo, eu não sei exatamente, porque tudo isso é um eu, afinal de contas. Né? Mas, quando chega na quarta camada, você tem uma história pessoal. E o valor das coisas passa a ser julgado, então, em termos de tempo, tá certo? De passado e futuro. Aí se delineia pela primeira vez, vamos dizer, os sonhos e aspirações. A pessoa começa a sonhar com um futuro, com algo que ela desejaria ter ou ser, e se aprofunda muito a consciência do abismo entre a situação real e o imaginário. E você descobre, então, que em volta ou em cima, no entorno da situação de fato, existe todo um mundo de signos e de aspirações, de símbolos que, de certo modo, só existe para você. Parte dele você pode comungar com outras pessoas, mas ele nitidamente se distingue do mundo físico. Né? Você sabe que aquilo tudo é real, mas não está fisicamente presente. Claro que há uma tendência, vamos dizer, para dizer que esse mundo todo está dentro da pessoa, mas o dentro, afinal de contas, é apenas um conceito espacial. E ele não descreve isso
corretamente, porque todo este mundo de sonhos e aspirações, ele definitivamente não é espacial, ele não está em parte alguma. Não é isso? Então, por uma sensação, toda sensação física, ela é localizada. Ou você tem uma sensação visual, tem uma sensação auditiva, tem uma sensação táctil. Se você tem uma dor, ela é dor em algum lugar ou em alguns lugares do corpo. Mas as emoções e sentimentos não estão localizadas. Né? Então, não podemos dizer porque provavelmente que elas estão dentro do corpo, porque se estivessem dentro, estariam em algum lugar. E elas estão em lugar nenhum. De certo modo, é até difícil você dizer se elas estão dentro de nós, se nós estamos dentro delas. Quer dizer, uma emoção que você tem, ela espalha a sua cor por todo o horizonte da sua existência. Não é isso? Ao ponto de que quando você, por exemplo, você está triste, a tristeza se expressa até mesmo na visão que você tem do mundo físico em volta. Tudo lhe parece mais apagado, mais cinzento, sombrio. Ou se você tem medo, tudo lhe parece atemorizante. Então, podemos dizer, por um lado, esse mundo dos sentimentos e emoções está dentro de você, entre aspas, tá certo? No sentido de que ele não é acessível a outras pessoas. É só você que está sentindo aquilo. Mesmo que uma outra pessoa sinta a mesma coisa, você só sabe disso por sinais externos, quer dizer, não há uma comparticipação imediata do sentimento. Né? Mas, por outro lado, como essas emoções elas abarcam a totalidade da sua experiência, é você que está dentro delas, como se fosse numa bolha, né? Da qual você não consegue sair, por exemplo. Um estado de medo ou de tristeza, ele te rodeia e você não consegue sair de dentro dele. Não é isso? As pessoas dizem até a expressão, não, eu preciso sair dessa. Não é isso? Então, como sair dessa? Não haveria esta expressão se as pessoas não tivessem realmente essa experiência de estar dentro, tá certo, de uma atmosfera de sentimento. Né? Como se o sentimento tivesse espalhado no espaço como uma bolha. Né? Então, nesse ponto, vamos dizer, assim como na primeira camada, o bebê buscava insistentemente a sua satisfação física, tá certo? Na primeira, na segunda, buscar satisfação física. Na primeira, diretamente no próprio corpo, agindo apenas sobre o seu próprio corpo. E na segunda, agindo sobre objetos em torno. Na quarta, ele também está buscando a satisfação, mas são modalidades mais sutis de satisfação. A satisfação emocional, que nós chamamos a felicidade. Aí é a busca da felicidade e a fuga da infelicidade. Né? Então, isso vai formar para sempre a constelação de símbolos que representam para nós a felicidade, o infortúnio, né? A alegria, a tristeza e assim por diante. É claro que é um período de intensa busca de autossatisfação. Vocês veem, por exemplo, que adolescentes eles buscam insistentemente situações que lhes pareçam estimulantes. Festas, esportes, né? Passeios, às vezes até encrencas, buscam encrencas e aventuras. Certo? Isso aí é o que? A busca da felicidade. O indivíduo quer sentir determinadas coisas. A busca obsessiva de sentir certas coisas e não sentir outras. Isso também se conserva dentro de nós. Porém, chega um ponto em que isso se esgota. E a mera busca do sentir não resolve mais a situação, porque, de certo modo, a experiência aí se torna repetitiva, tá certo? E sempre fadada ao fracasso. E há um momento em que o indivíduo percebe que, se ele quer, de fato, estabilizar determinados sentimentos, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentir-se bem com ele mesmo. E isso já não é a mesma coisa que você buscar a felicidade. A felicidade é sempre algo que lhe vem de fora. É uma situação, é um estado, é
um dom qualquer que você recebe. Né? Por exemplo, se você se apaixona por uma garota, então a sua felicidade depende de que ela retribua, e a sua infelicidade, quer dizer, o máximo de infelicidade será a indiferença dela. Não, mas a sucessão dessas experiências emocionais chega uma hora em que fecha, o indivíduo percebe que, de certo modo, ele é o autor dos seus próprios estados. Ou seja, ele percebe que muito do que ele sente não depende do que está acontecendo, do que os outros façam, mas depende dele mesmo. Então, é um momento em que ele necessita tomar posse de si mesmo, já não no sentido corporal, como na primeira camada, mas no sentido existencial total. Ou seja, ele tem que mostrar que ele é o senhor do seu próprio destino. Então, a partir daí o critério já não é mais felicidade versus infelicidade, mas vitória versus derrota. Então, o indivíduo tem que vencer. Ele tem que provar que ele é alguma coisa. Provar para ele mesmo, em primeiro lugar. Não é para os outros. Pode ter um coeficiente de exibicionismo também, mas o fundamental é ele apropriar-se tomar posse da sua força. Quer dizer, ele se sentir como um sujeito criador de situações, que dependem exclusivamente dele. Isso significa que, neste período, o coeficiente de felicidade ou infelicidade recebido de fora já não é tão importante. Porque mesmo os fatores que possam deprimi-lo, agora são encarados como desafios que ele tem que vencer. Então, neste período, o indivíduo tem que sair vencedor em tudo. Tá certo? Mas note bem que ele só está tentando provar algo para ele mesmo. Então, o que importa, vamos dizer, é a vitória subjetiva. Tá certo? É ele conseguir olhar para si mesmo e ter um certo orgulho de si. Né? E ter orgulho de si é importante nesse período. Muito bem, mas algum dia todos nós saímos da adolescência e temos que fazer algo mais do que provar para nós mesmos o nosso próprio valor. Repito que em cada uma dessas camadas as anteriores se conservam. Só que elas agora viram instrumentos para a conquista de um objetivo que as abrange e transcende. Então, o indivíduo que está em plena camada quinta, ele está buscando, sobretudo, a vitória, o sentimento do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria força. E nisto se integra, então, contando de trás para diante, todo o seu mundo emocional passa a ser um fator de vitória ou derrota. Por exemplo, ele percebe que ele tem que ter um certo domínio sobre os seus sentimentos. Né? Ele precisa reprimir certos sentimentos, porque senão eles podem atrapalhá-lo na luta para afirmar seu próprio valor. Então, aqueles sentimentos continuam ali, mas eles se integram, né, diferentemente num outro conjunto superior. Do mesmo modo, tudo que ele aprendeu com as relações sociais, a linguagem, os signos, etc., etc., tudo isso está lá, mas só agora está organizado em função de um novo objetivo. Né? Muito bem, quando o indivíduo alcançou aquele mínimo indispensável de autoconfiança, sem o qual não é possível a sobrevivência no meio social, então ele tem que passar para uma outra camada. E nesta camada, o que interessa já não é mais o indivíduo sentir que ele vale alguma coisa, não é mais ele sentir a sua força, mas é ele obter algum resultado real. Então, por exemplo, se você arruma um emprego, não adianta você sentir que você é ótimo. Você tem que fazer algo que funcione dentro do conjunto das suas tarefas. Então você tem que obter um resultado objetivo, ainda que este resultado objetivo valha pouco para você em termos de autoafirmação, camada 5, ou em termos de felicidade e infelicidade, camada 4, e assim por diante. Então, quer dizer, o domínio, vamos dizer, da vida prática, das necessidades práticas. Nós podemos dizer que essa sexta camada, a camada eminentemente contábil, onde tudo que interessa, vamos dizer, é o crédito superar o débito.
De algum resultado você tem que obter. Tá certo? Então, evidentemente, você, nesse período, você tem preocupação com, vamos dizer, com horários, com a distribuição das suas energias. Né? Isso você sabe que, por exemplo, você não pode ter períodos de descanso ou repouso conforme o exclusivo critério do seu bem-estar físico, mas é necessário que o seu repouso e o seu esforço se encaixem dentro de, vamos dizer, de uma máquina, de uma engrenagem que visa objetivos que não são os seus. Tá certo? Mas que você tem que fazer funcionar da melhor maneira possível. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, e que eu precisava urgentemente trabalhar. Eu tinha tido alguma experiência trabalhando em escritório, mas estava achando muito ruim. E eu me lembro que eu fui trabalhar no jornalismo por um único motivo, porque naquela época a lei determinava um período de 5 horas para o trabalho jornalístico. E eu achei para isso aqui uma maravilha, porque eu preciso de tempo sobrante para estudar. E fui para o jornalismo exclusivamente por causa das 5 horas. Né? Quando mais tarde modificaram e todos os jornais começaram a usar o período de 8 horas, perdeu a graça o negócio. Então não era mais vantajoso para mim. Então, quer dizer que eu não escolhi aquilo porque eu ia ter alguma autossatisfação ou porque eu ia provar minha própria capacidade. Não, a capacidade já estava provada. Eu me lembro quando eu sentei para fazer o primeiro teste no jornalismo, eu sabia que eu sabia português melhor do que toda aquela redação junto, então aquilo ia ser moleza. Minha capacidade estava demonstrada. O meu problema não era este, não era eu provar para mim mesmo a capacidade. Eu tinha que escrever alguma coisa que servisse para eles. O critério é completamente diferente. Né? Então, por exemplo, os critérios de exigência, eu me lembro que os critérios de exigência de matéria de linguagem no jornalismo eram muito inferiores aos meus. Né? Mas isso quer dizer que eu tinha que dobrar os meus critérios de exigência e atender aos deles, porque os meus abrangiam certas exigências que para uma redação jornalística nem existiam, se tornariam invisíveis. Quer dizer, eu escrevi essa coisa com altos méritos literários, seriam totalmente invisíveis para aquelas pessoas. Eles queriam saber só que atendesse este critério, que era do jornal. Então, foi uma espécie de desaprendizado. Né? Eu tive, inclusive, que baixar o meu autoconceito para poder me adaptar àquela coisa e obter o quê? Aquele negócio maravilhoso que era um salário no fim do mês. Como eu tinha trabalhado de office boy antes, então quando me disseram, eu fiz o teste no jornal, passei, quando me disseram o meu salário, eu quase caí de costas e fiquei milionário. Né? Era um negócio, era assim, 10 vezes mais. Né? Então, 10 vezes mais e com 3 horas de trabalho a menos. Quer dizer, era o paraíso. Então, naquele ponto, tinha dado tudo certo e o meu esquema organizacional estava funcionando, né, perfeitamente bem naquela etapa da minha vida. Então, nesse período, então, você se adapta a exigências externas, mas visando um resultado que vai te beneficiar. Não psicologicamente. Quer dizer, o benefício que você procura não é psicológico. Tá certo? Psicologicamente pode até haver um malefício nisso aí. Né? Mas você fez uma troca, você entrou num comércio. Quer dizer, eu sacrifico um pouco da minha autoimagem, um pouco do meu tempo, um pouco da minha felicidade para obter um rendimento no fim do mês ou no fim do ano, sei lá. Mas é algum objetivo prático. Isso, não claro que não se aplica somente, vamos dizer, à vida econômica, estricto sensu. Quer dizer, em vários domínios da vida você aprende, vamos dizer, a ter um senso prático sem o qual você não pode sobreviver como uma pessoa adulta na sociedade. Né? Então, bom, depois que você já obteve esse domínio, você percebe que você está convivendo com outras pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos, as mesmas vantagens, e que não consideram você uma pessoa superior a elas. Que coisa incrível. É pela primeira vez você descobre, né, que você não é a única pessoa que tem objetivos, né, e que os outros não dão muita importância a você. Cada um deles tem os seus objetivos, os seus desejos, tem o seu esquema organizacional,
no qual ele não vai permitir que você interfira de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, se você está muito ocupado, está doente e não pode fazer um determinado trabalho, você quer que alguém faça no seu lugar, nem sempre você vai encontrar quem faça. Porque os outros também estão ocupados, né? E eles estão ocupados principalmente com os seus próprios objetivos. Se você percebe, começa a olhar em volta e ver, epa, peraí, aqui cada um tem os seus próprios objetivos e nenhum deles considera, por incrível que pareça, nenhum deles considera que os meus objetivos são mais importantes. Tá certo? Então, você entra numa outra esfera, no qual, vamos dizer, o equilíbrio de direitos e deveres é a coisa fundamental. Ou seja, já não é apenas a organização da sua vida que interessa. Não é apenas o encaixe da sua vida dentro de uma engrenagem maior que rende alguma coisa para você. Tá certo? Mas é o encaixe do seu projeto e da sua organização pessoal numa infinidade, tá certo, de relações com outras pessoas que têm cada um o seu objetivo e que cada uma se considera, como você mesmo, o centro do universo. Né? Então, aí você desenvolve o senso daquilo que hoje se chama cidadania. Cidadania é saber que você tem direitos e deveres limitados, ambos limitados, e que os outros também têm. Esse senso dos direitos e deveres, vamos dizer, ele chega a você não sob a forma abstrata de um código civil ou de um código penal, nem sob a forma dos 10 mandamentos, nem sob a forma de nenhuma filosofia política abstrata, mas ele chega sob a forma do código de lealdade vigente no lugar onde você está. Então, por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros códigos que eu aprendi, ainda dentro do jornalismo, foi que havia uma conspiração geral para todo mundo trabalhar menos e ganhar mais. Não é isso? Então, todo e qualquer serviço devia ser feito, vamos dizer, na base do mínimo indispensável. Né? E os méritos de cada um deveriam ser maximizados perante a empresa. Então, todos conspiravam juntos, então não era uma coisa individual. Né? Todos conspiravam para trabalhar o mínimo e ganhar o máximo. Nesse sentido, por exemplo, você ludibriar a empresa que você trabalhar era um dever. Podendo ludibriar, nós temos que ludibriar. Por exemplo, né, nos jornais, quando nós saímos para fazer reportagem, às vezes saía para uma viagem, então era assim, era um mandamento divino que tudo tinha que ser superfaturado. Não, isso eu estou falando sério. Por exemplo, você viajou até Sorocaba, você vai fazer como se tivesse viajado até o Amazonas. Tá certo? Então, a tarifa do ônibus, do avião seria mais cara, do hotel seria mais cara, tudo seria superfaturado e ia sobrar sempre um dinheirinho no seu bolso. Isso era a regra áurea. E se você apresentasse contas muito precisas e realistas, os seus colegas iam ficar revoltados contra você. Porque você estava boicotando o superfaturamento deles. Então, essa era uma regra. Adaptar-se a esta regra implica, então, uma ambiguidade. Você tem uma regra para lidar com os colegas, outra para você lidar com a empresa. Tá certo? E a empresa é considerada apenas um malefício, né, temporário que você teve que suportar. Não é isso? No entanto, também havia outra regra. As pessoas que, aos olhos, né, do chefe ou do patrão, pareciam mais identificadas com as finalidades da empresa, subiam e os outros ficavam embaixo. Então chegava um momento na vida que você tinha que optar. Eu seria aqui um bom colega dos meus colegas, e ficaria embaixo com todos eles. No fim de semana nos juntaremos num bar para tomar cerveja e falar mal dos outros e, né, lamentar a nossa porca vida. Ou eu voltarei as costas aos colegas e voltarei para o patrão, para o chefe. Ou seja, eu vou me comportar na linha horizontal ou na vertical. Então,
Se eu subir um pouco na vida, todos os meus colegas vão me odiar, né, vão falar muito mal de mim, mas a empresa estará satisfeita e eu terei uma perspectiva melhor. Né? Então, estas regras você vai ter que aprender. Tá certo? Elas não visam mais apenas a produzir um rendimento para você, tá certo? Mas visam a obter para você o apoio da comunidade. Você tem que ter um lugar na comunidade, você tem que ser respeitado, tem que ser gostado, amado, se possível, tá certo? Tem que agradar as pessoas e tem que ser justo com elas, de acordo com o padrão de justiça que está vigente ali no lugar. Esse padrão de justiça, julgado depois filosoficamente, desde uma distância maior, pode parecer uma verdadeira monstruosidade, como a mim me parece. Né? A respeito disso, leiam o Alexander Zinoviev, The Reality of Communism, e vocês verão o conjunto desses códigos totalmente predatórios, né, que você tem que obedecer para você ser aceito, ou pelo seu grupo, ou pela sua empresa, etc, etc, etc. Né? Então, nesse momento, nessa fase, quando você está nessa camada, que é a sétima, o acerto ou desacerto dos vários códigos não interessa ainda objetivamente. Interessa você aprender os códigos e saber praticá-los. Não é isso? E, evidentemente, a opinião do grupo se torna uma coisa extremamente importante para você. Porque o seu futuro depende disso. Para você abrir caminho na sociedade, você vai precisar ser aceito, né, por algumas pessoas. Por exemplo, vamos supor que você, dentro desse exemplo que eu estou dando, que era o mais comum no jornalismo, pode dizer, era a regra mais disseminada no jornalismo. Se você subisse, né, na base de agradar aos seus superiores e voltar as costas aos seus colegas, bom, você subia, mas se você perdesse totalmente a lealdade dos colegas, você não ia ter poder de comando sobre eles. Então quer dizer que as pessoas que subiam no jornalismo tinham que ser, vamos dizer, de uma engenhosidade fora do comum. Porque eles tinham que, ao mesmo tempo, né, agradar os chefes, agradar os superiores, mas não perder completamente o elo de cumplicidade com os antigos colegas. É claro que raríssimo, se eu me lembro, raríssimas pessoas conseguiam esse ponto de equilíbrio. Né? Alguns subiam e eram odiados. Então, quer dizer, quando as pessoas obedeciam de má vontade. E estavam continuamente buscando puxar o seu tapete e substituí-lo por outro que os representasse. Tá certo? Então, basta isso para você ver que a atmosfera nesses lugares era assim, irrespirável. Havia um senso de ameaça, né, por toda parte. Né? Eu me lembro que até havia um personagem mítico que se chamava, no jornalismo brasileiro, chamava-se o Passaralho. E de vez em quando o Passaralho descia sobre a redação e 10 ou 15 pessoas perdiam o emprego. Então todo mundo vivia no constante temor do Passaralho, embora ele raramente descesse. Né? Então, eu acredito que isso era mais ou menos assim um pouco por toda parte. Né? Depois do que eu observei, por exemplo, no meio universitário era a mesma coisa, né? E empresas privadas um pouco menos. Né? No mundo da indústria um pouco menos, mas também tinha a mesma coisa. Né? Então, absorvendo esses códigos, você se torna o quê? Uma pessoa igual às outras, você se torna um cidadão. Tá certo? Com seus direitos e deveres, e tendo a sua posição reconhecida. Né? E você tem o mínimo de apoio da comunidade sem a qual você não pode viver. Tá certo? Claro que pode-se introduzir já aí uma pequena preocupação quanto à justiça ou injustiça objetivas da sua conduta, mas esta preocupação ela pode estar presente, mas ela não é o centro das atenções. Quer dizer, você está tendo mais trabalho para você se adaptar e aprender os códigos, né, do meio do que você julgá-los, evidentemente.
Então, você é praticamente um homem maduro, mas falta uma coisa para você ser um homem maduro. Quer dizer, você lembrar que você fez tudo isso, né? E depois de conquistada uma certa posição social, né, você ser capaz de examinar tudo isso agora criticamente e pensar o que eu fiz da minha vida. Isso é justo, é injusto, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, eu sou um fracasso, um sucesso, etc, etc. Então, este autoexame recoloca você no plano da história, como você estava na quarta camada, mas agora já não apenas, né, no sentido de encontrar e definir objetos que simbolizem para você a felicidade ou a infelicidade, mas sim no sentido de saber o que você fez pela sua própria felicidade, o que você fez pela sua própria infelicidade. E encarar-se a si mesmo pela primeira vez como sujeito dos seus atos. Tá certo? Então, só quando você está nesse ponto, eu digo, bom, aí é um homem maduro. Quer dizer, é aquele que já não é apenas um cidadão, mas ele é alguém. Então, ele tem uma consciência de si. Ele é capaz de julgar-se a si mesmo. Isso é extremamente difícil, né? Notem bem que, quando eu repasso mentalmente a minha experiência de ter vivido no Brasil durante tanto tempo, vivi 58 anos nesse país, eu vi o seguinte: a maior parte das pessoas que eu conheci tinha parado na camada 4. Ou seja, não tinham chegado sequer a ter o teste decisivo da sua capacidade. Fugiam do teste. Buscavam proteção. Então, de certo modo, encruavam. E não alcançavam, vamos dizer, o desenvolvimento humano, que é próprio da espécie. Quer dizer, tudo que eu estou dizendo é próprio da espécie humana. Os animais não têm isso, né? Por exemplo, os códigos de convivência todos, o animal aprende em um dia. Porque são muito simples. Você obedece o mais forte e fica quieto. Não há mais nada para aprender depois disso, né? Então, por exemplo, vendo ali, eu ouvi um documentário sobre lobos, e você via que o lobo-chefe, o lobo mais forte, ele, quando conversava com os outros, ele mantinha o rabo elevado, e o outro baixava o rabo. Então, já é um código. Não sabe, se está de rabo levantado, é o cara que manda. Então, ou você vai lá dar um cacete nele e obriga ele a baixar o rabo, ou você baixa o seu e fica quieto. Esses códigos são muito simples, né? E é desconhecido no reino animal qualquer longo aprendizado de tentativa e erro. Eles definitivamente não aprendem isso por tentativa e erro. Esse negócio já está no código genético. E acho que basta uma experiência para ele já saber pro resto da vida, né? Agora, no ser humano, não. Esse negócio é enormemente complicado, né? Mesmo porque você vai conviver com muito mais membros da sua própria espécie do que qualquer animal jamais fará. Não só diretamente, mas imagina todas as pessoas que você encontrou ao longo da vida, toda a imensa variedade de relações que você teve com elas, e mais aquelas que influenciaram a sua vida à distância, como, por exemplo, o presidente que assinou um decreto e mudou sua vida econômica, ou pessoas que você viu na televisão, que viu no cinema, etc. Então, é uma multidão de gente que nenhum bicho tem jamais acesso a isso. Então, até quantitativamente, a situação é mais complicada. Mas tudo isso que eu estou dizendo, vamos dizer, é próprio do ser humano. É próprio dele atravessar todas as etapas. Né? Então, mas uma coisa característica é a seguinte: para quem está numa camada, os objetivos da seguinte são incompreensíveis. Se você pega um bebê que está em plena segunda camada e que tudo para ele no mundo em torno é objeto, né? Portanto, como sujeito só existe ele. Então, ele tenta dominar fisicamente as coisas. Por exemplo, forçando o brinquedo a fazer o que ele quer, ou forçando o cachorrinho a fazer o que ele quer. Né? Eu me lembro que um dos meus filhos tinha um cachorro, e quando ele discutia com o cachorro, de vez em quando ele mordia o cachorro. Né? É verdade.
o cachorro não entendia direito aquilo, né? E duvido que o cachorro passasse a obedecê-lo mais por causa disso. Então, a segunda camada é a camada de você forçar a natureza. Tudo você está forçando, né? Isso significa que a etapa seguinte, que é uma etapa de, vamos dizer, de intercomunicação e de negociação, é inimaginável para você. Né? E isso quer dizer que qualquer sinal que venha de uma das camadas superiores será interpretado pelo indivíduo dentro da própria camada que ele está. Não é isso? Por exemplo, eu vejo muitos pais tentando dar explicações, né, a crianças que estão em plena segunda camada, dizendo, não, você não pode fazer isso por causa disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. A criança interpreta isso como uma imposição de força física mediante o tédio. Pensa assim, esse desgraçado me obriga a ficar aqui quieto ouvindo essa coisa toda. Ele não está entendendo uma palavra do que o outro está falando, mas ele está obrigado a ficar quieto. Você paralisou o sujeito, né? É assim que ele vai entender. Tá certo? E quando eu digo para mães e pais, não explique nada para uma criança pequena, dê uma ordem e está acabado. Né? E se ele não quiser obedecer, você passa um olhar assassino. Tá certo? É simples. Pô, eu demonstrei isso. Minha filha Inês veio com a minha netinha, a Tetê. E a Tetê de vez em quando fazia um show de ranhetice. Né? E a Inês ficava desesperada, falava, vou te ensinar uma técnica. Daí, quando ela começava a ranhetice, eu olhava, fazia um olhar assassino assim, para ela. Ela parava na mesma hora. Às vezes ficava, olhava assim, a chupeta caía da boca. Eu obedecia imediatamente. Agora, não usava uma palavra. Porque as palavras seriam... Você pode amedrontar a criança, claro. Mas forçá-la a entender o que você quer dizer, você não pode. Isso é impossível. Então, eu vejo que nessa idade, por exemplo, as crianças obedecem facilmente uma ordem, quando a ordem é simples e dada com energia. Mas você dá uma bronca, é totalmente inútil. Porque ela vai entender a bronca como uma imposição de força física e não como uma negociação. A criança pequena nunca sabe por que você está dando a bronca. Ela sabe apenas que você está dando. Agora, o porquê depende da terceira camada, meu filho. Depende de linguagem, depende de negociação, depende de significações, etc, etc. Então, do mesmo modo que a criança aceita a ordem, ela não aceita bronca e não aceita explicação. Só serve para enervar e deixar a criança mais rebelde ainda. Do mesmo modo, quando uma criança está em plena conquista da sua rede imediata de relações, todo o mundo, vamos dizer, das emoções pessoais é incompreensível para ela. É por isso que a pessoa nota muitas vezes que adolescentes parecem insensíveis, parecem cruéis. Né? Porque agora estão num mundo de jogo. A terceira camada é eminentemente jogo. É interação, é troca e, vamos dizer, a descoberta desse instrumento maravilhoso de ação que é a linguagem. Quer dizer, nós podemos obter o que nós queremos através da linguagem. Né? Então, isto ocupa de tal modo a mente deles que seria impossível você imaginar que o que ele está fazendo pode, por exemplo, magoar uma outra pessoa. Você não vai conseguir explicar para um sujeito desse o que é magoar. Ele não vai entender. Então, em cada uma das camadas, a temática da camada seguinte é incompreensível, é invisível. E para vocês verem como é como é pobre a situação da sociedade em que vocês vivem, observem em torno e vejam a multidão de pessoas incapazes que querem ser felizes e que contam com os outros, com a proteção dos outros para isso.
que vivem buscando uma atenção, buscando um carinho, né? Buscando um espacinho para elas, mas que não são capazes de fazer nada e não tentam ser capazes. Né? Pessoas que fogem de desafios da vida. Ou seja, não chegaram nem nesse ponto ainda, nem quinta camada. Isso é uma tragédia, tá certo? Muito bem. É só na oitava camada que está lidando com um homem adulto, quer dizer, com um homem que sabe que o tecido das obrigações sociais dele não é tudo. Que existe para além disso uma dimensão do sentido da vida, uma dimensão da moralidade, né? A dimensão da consciência moral, do certo e do errado, e assim por diante. Não que antes ele não soubesse o certo e o errado, mas é só quando ele chega neste ponto que ele interioriza efetivamente a questão do certo e do errado. Né? Então, vamos dizer que para qualquer pessoa que esteja na sétima, sexta, quinta, etc., etc., o certo e errado são elementos do mundo exterior. Se você está na segunda camada, é uma força física que está se impondo a você. Você deixa de fazer o errado, porque senão seu pai vai encher você de porrada. E só por isso. Né? Se você está na terceira, é um elemento de jogo. É quando o sujeito aprende, por exemplo, que ele pode se fingir de bonzinho. Não é isso? Então, que ele pode fazer uma coisa, mas fingir que está fazendo outra. Claro, não que ele não pudesse fazer isso antes, mas ali ele adquire o domínio disso. Se está, vamos dizer, na quarta camada, tudo para ele, vamos dizer, é uma questão de felicidade ou infelicidade, como você está se sentindo. Então, o bem para ele é aquilo que ele ama, é aquilo que ele faz sentir-se bem, e assim por diante. Na quinta camada, o que é o bem? Aquilo que lhe dá a vitória, aquilo que reforça o seu ego, e aquilo que o deprime parece o inimigo, o demônio, né? E assim por diante. Mas é só quando você chega na oitava que o problema do bem e do mal começa a existir para você, efetivamente. Então, a oitava camada é uma crise. Crise onde você pode verificar que você falhou o sentido da vida, que sua vida não tem sentido nenhum, tá certo? Onde você pode se arrepender dos seus pecados, tá certo? E onde você pode tentar remanejar o conjunto. Em geral, os seres humanos adultos param por aí. Mas alguns criam uma nova camada, onde todas aquelas perplexidades, aquelas contradições, aquelas dificuldades que ele observou ao rever a sua própria vida, ele descobre que eles são componentes, por assim dizer, estruturais da vida humana. Que todos os seres humanos tiveram as mesmas dúvidas, de algum modo, e os mesmos sofrimentos. Né? E ele aprende que não são problemas só seus, são problemas da humanidade. Ele aprende isso aqui através da cultura. Lendo, informando-se, vendo milhares de exemplos de outras vidas, interessando-se por vidas que se passaram 100 anos atrás, 200 anos, 500 anos atrás, como se fosse a vida dele mesmo. Então, isso quer dizer que o padrão de humanidade dele se amplia formidavelmente para abranger milhões de pessoas que ele nunca vai conhecer, que já existiram ou que não existiram, que são pessoas somente imaginárias. Né? Mas que através desse esforço, vamos dizer, de absorção da experiência humana universal, ele, se não encontra uma solução para aqueles dramas pessoais dele, ele encontra uma nova razão de viver. E é isso que eu chamo, vamos dizer, a personalidade intelectual. Você adquire uma personalidade intelectual quando tudo o que lhe acontece já não é vivenciado apenas como um problema pessoal seu, mas como exemplo, símbolo ou sugestão de problemas enormemente maiores que talvez não tenham solução, mas que pensar neles e dedicar um tempo a eles é, vamos dizer, uma das grandes finalidades da vida humana. Então,
não é preciso dizer que se você não chega a ter uma personalidade intelectual, você não acompanha este curso. Ainda que você seja um gênio, porque aí não é a questão da inteligência, não é a questão do QI, é uma questão da consistência existencial do indivíduo.